amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, juntos mais uma vez para refletir sobre a Boa Nova na perspectiva da classe trabalhadora. Uma saudação a todos e todas, de perto e de longe, nesse tempo, nessa 19ª semana do tempo do discipulado e da missão. Vamos juntos refletir sobre a nossa missão, a nossa forma de viver, a construção do reino de paz, a construção do reino de justiça, a construção do reino de solidariedade, que sofre com as várias ventanias, com as várias tempestades, mas que resiste nos nossos espaços de militância e de fé, nas pastorais, nos sindicatos, nos movimentos sociais, ou seja, aonde a gente constrói vida e vida plena. Então é uma saudação a todos e todas, lembrando sempre da gente curtir e compartilhar, para mais gente se unir nessa nossa reflexão e também para mais gente ir curtindo e conhecendo melhor a TV MTC, que é um canal do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, e de pelo mundo
aqueles que não creram. E como podem crer se ainda não ouviram? E como podem ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, e pelo mundo o Evangelho anunciar. Evangelho de Jesus Cristo, Mateus 14, de 22 a 33. Glória a vós, Senhor. E de imediato, Jesus obrigou os discípulos a embarcar e a ir diante para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. E logo que as despediu, subiu a montanha para orar na solidão. E chegada a noite, estava ali só. O barco encontrava-se já à distância de muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. À quarta vigília da noite, Jesus foi encontrar com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no caminhar sobre o mar, agitaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. No mesmo instante, Jesus falou-lhes, dizendo: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro respondeu-lhe, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir encontrar contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. E descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Vendo, porém, o vento violento, teve medo e, começando a ir ao fundo, gritou: Senhor, salva-me. De imediato lhe estendeu a mão. Jesus segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E, quando entraram no barco, o vento amainou. Os que se encontravam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. E de pelo mundo o Evangelho anunciar. Quem nos acompanha há um certo tempo já ouviu aqui, sabe que eu gosto muito de uma música do Tavinho Moura e do Milton Nascimento chamada Paixão e Fé, cujos versos dizem: velejar, velejei no mar do Senhor. Lá eu vi a fé e a paixão. Lá eu vi a agonia na barca dos homens. Esse mote, esse refrão, esse mantra veio rondando a minha cabeça desde o momento que eu comecei a ler o Evangelho deste domingo, do 19º domingo do tempo do discipulado e da missão, do tempo da gente ir se percebendo enquanto comunidades vivas, comunidades missionárias e de missão na construção do reino de Deus. E toda missão com suas venturas e suas desventuras, ou seja, com seus desafios. Velejar na barca dos homens, para a gente ver lá a fé e a paixão, a agonia da barca dos homens. Ora, esse texto ele é interessante para a gente pensar nas nossas comunidades cristãs. E aqui de onde eu parto, ou seja, da minha comunidade de fé, que é a Igreja Católica, eu faço uma reflexão. Mas é evidentemente que cada um e cada uma de nós, nas várias comunidades em que nós estamos, pode fazer esta reflexão apenas transmutando as personagens. Não é essa barca, esse texto bíblico, como nos anima a pensar assim o teólogo José Pagola, não é esse texto
uma imagem muito clara e evidente da realidade de nossas igrejas hoje? Não seria olhar assim e ver um pouco de como a nossa igreja hoje vive? Uma comunidade em uma barca, cercada de tempestade, com medo, insegura. Não é isso o rosto de uma crise das igrejas? Não é essa uma leitura interessante, forte e provocativa para a gente pensar na crise religiosa ou na crise da tradição religiosa, para lembrar uma socióloga que gosto muito, Danielle Hervé-Léger. Não é um texto interessante para pensar na crise das nossas comunidades? Ora, Jesus manda aqueles discípulos entrarem na barca. É um dos poucos momentos no texto de Mateus em que Jesus dá uma ordem. É um mandamento. Em algumas tradições se lê que Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca. Ora, me parece que isso é um sentido muito forte para a gente pensar assim. Não há outra forma de seguimento a Jesus, de seguimento de um projeto de reino de justiça, que não seja entrando na barca. Entrando na mesma barca. Porque às vezes a gente escuta muita gente por aí dizer: estamos no mesmo barco, mas na verdade não estamos. Vocês lembrem que há pouco tempo, no auge da pandemia, dizia-se isso: estamos no mesmo barco. Não, tinha gente que estamos na mesma tempestade. Estivemos na mesma tempestade. Tinha gente que estava de barco, tinha gente que estava de navio. Tinha gente que nem barco tinha, estava entregue à sorte dos mares nunca navegados. Mas na comunidade e no projeto de Jesus, todo mundo precisa estar na mesma barca. E mais do que estar na mesma barca, todo mundo precisa ingressar na barca. Ninguém pode ficar de fora dando tchau. É preciso que todo mundo esteja na barca. Por isso é um mandamento. Ora, a luta é a travessia. Ou seja, se é preciso entrar na barca, é porque o grande princípio da missão é fazer a travessia. Era preciso que aqueles discípulos fossem até a outra margem. Ou seja, o projeto do reino é, pegando a barca, subindo na barca, atravessar, poder ir a outra margem. O reino de Deus é uma outra margem, é uma nova realidade. É buscar nas nossas comunidades com que a gente juntos ingressemos numa nova barca para outra margem. Enquanto isso, Jesus reza sozinho, como se estivesse comunicando ao Pai qual é a nossa missão, qual é a missão que Ele nos confia. Enquanto a travessia segue, há uma tempestade, um grande vento contrário. As grandes forças contrárias à construção de justiça e paz do reino de Deus, que sopram contra as várias barcas que fazem parte dos grandes caminhos para buscar paz, justiça e solidariedade nesse mundo. Ora, me parece que toda essa simbologia, toda essa série de símbolos, barca, tempestade, vento, mandamento de Jesus, Pedro querendo sair da barca, eu insisto, tudo isso volta a gente refletir muito sobre a crise que as nossas comunidades de fé vivem. Muitas vezes perdidas diante de um grande mar, de uma tempestade grande. Diante do vento contrário, a barca é frágil. Ou seja, o centro da coletividade, o local, o espaço existencial da vida coletiva
vai ficando frágil com a tempestade. Então, é preciso que a gente olhe essa barca como espaço frágil, mas como espaço coletivo. E tudo isso acontece na madrugada. E a gente já ouviu os nossos poetas dizerem: quanto mais a madrugada é escura, e o Dom Helder falava muito disso, quanto mais uma madrugada escura, uma noite escura, mais a aurora, mais o amanhecer será bonito. Ou um outro poeta dizia: faz escuro, mas eu canto. É preciso que mesmo na tempestade e na escuridão, estejamos todos juntos e juntas na barca. Mas numa barca que segue para outra margem, não é em barca parada. Às vezes a gente está dentro de barcas que estão paradas, que não singram mares, que não andam, que não cruzam, que não seguem o seu destino. Como o Ivan Lins canta de uma forma tão linda na música Velas Içadas, que não cumprem o destino das embarcações. Não é momento de estar em barcas paradas. Ou se nós estamos em barcas paradas, é momento da gente começar a juntar forças para fazer as barcas seguirem o seu destino. Mas nas barcas que conseguem buscar força para cruzar mares, para ir para outra margem, nelas, mesmo em tempestades e dificuldades, nós precisamos continuar firmes. Mas me parece que essa simbologia ainda vai ser mais forte para a gente. Porque para mim, como cristão, esse sinal da crise ela é muito forte. Uma barca com tempestade para tudo que é lado, com vento contrário para tudo que é lado, e as pessoas da barca perdidas, com medo e inseguras. Ninguém vai sair dessa barca e ninguém vai conseguir mover essa barca no medo e na insegurança. Uma barca que vive no medo e na insegurança não consegue ver Jesus, modelo, referência e irmão para a nossa caminhada. E aí vai ver uma imagem turva desse Jesus. Vai ver um fantasma. E aquilo que vemos, nós comunicamos. Logo, muitas das nossas igrejas e comunidades, em meio às suas tempestades e barcas paradas, vivem a pregar um fantasma, vivem a pregar algo caricato, mas não vivem a pregar Jesus. Vivem a pregar uma imagem fantasmagórica de Jesus. Um Jesus punitivo, não um Jesus da justiça, mas um Jesus justiceiro. Vivem a pregar aquilo que interpretam da boca de Jesus de maneira fundamentalista, preconceituosa, diante da crise, diante das tempestades, igrejas e comunidades, boa parte delas vive a pregar um fantasma. Abandonam a pregação de Jesus e vivem a olhar para um fantasma. Penso que essa simbologia desse evangelho é muito provocativa para a gente se perguntar. E não é uma questão pessoal, não é uma reflexão intimista, é uma reflexão coletiva. Que fantasma é esse que as nossas comunidades estão pregando? Nos últimos dias, vimos uma liderança religiosa que se denomina padre da Igreja Católica Brasileira, pregando um Jesus armamentista, um Jesus de arma na mão,
diante da crise de sentido, diante da crise da modernidade religiosa e da tradição religiosa principalmente, grupos religiosos pregam um fantasma, pregam um ser assustador e a ele dão o nome de Jesus. Mas na barca é preciso que a gente, deixando esse nevoeiro passar, comece a enxergar de fato Jesus. E como é que a gente enxerga Jesus? Mesmo quando a visão está nublada, mesmo se a gente está em meio a um nevoeiro, é ouvindo as 3 frases que Jesus tem para nos dizer, que só Ele pode dizer e que só Ele diz de forma que nos anima, e seguir com essas 3 frases. Coragem, sou eu, não tenham medo. Enquanto comunidades de fé forem medrosas, não tiverem coragem, a gente vai continuar vivendo essa crise religiosa. Muitas comunidades de fé, diante das crises, diante das tempestades, constroem discursos medrosos, constroem discursos de salvação da tradição. É preciso voltar à tradição, é uma forma de dizer que é preciso voltar a formas arcaicas de fé. E aí vamos voltar para a missa em latim, vamos voltar a usar véus, vamos voltar a criar armaduras, até grupos religiosos que se dizem arautos e usam botas e cintas, cintas que mais parecem formas de cilícios. São respostas medrosas diante da tempestade. Enquanto Jesus, o Jesus que não é fantasma, diz coragem. É preciso dar passos de coragem. Sou eu. Ou seja, eu caminho na história com vocês. Jesus está conosco em nossas tempestades. As nossas comunidades de base, um dos seus primeiros princípios é pregar, é refletir, é comunicar que Jesus está presente na nossa história. Dá sentido às nossas lutas e às nossas vitórias. Não tenham medo. Uma barca diante da tempestade deve ser composta de pessoas que não têm medo. Respostas medrosas vão gerando preconceito, ódio, afastamento. Por falta de coragem de dizer aquilo que o Papa Francisco disse, que a igreja é lugar para todos, o discurso medroso diz que algumas pessoas são aceitas e outras não em nossas comunidades. Quando eu digo que na minha comunidade gays, lésbicas e trans não podem estar, é um discurso preconceituoso, mas antes de tudo é um discurso de medo, é um discurso medroso, é um discurso que não tem coragem de enfrentar toda forma de exclusão. Quando eu digo que na minha comunidade eu não quero essa discussão de movimento social, de movimento de política, de bem viver, é um discurso preconceituoso, fundamentalista, mas é um discurso de medo, de encarar os grandes dilemas sociais e políticos que afetam as nossas comunidades. Coragem, não tenham medo. Pedro é a personificação disso. De alguém que está vendo essa tempestade, mas não tem medo, mas busca atravessar o mar, busca andar pelas águas, se atira no mar. Ainda temos pessoas com muita força, que diante da tempestade, como forma de animar aqueles que estão na barca, se atiram ao mar.
se lançam. Ao ouvir Jesus, se jogam ao mar, vão enfrentar. Agora, cuidado, se a insegurança for um mote maior do que a esperança, no meio do caminho a gente começa a afundar. É preciso ficar ouvindo a voz de Jesus. Quando a gente entrar no mar, quando a gente se jogar no mar, é preciso que a voz de Jesus nos acompanhe. E é um momento sim da gente rezar e saudar tantas pessoas que diante dessa tempestade religiosa que a gente vive, se atiram ao mar para ir até a outra margem, para dar exemplo, para dar referência, para buscar vida nova para tantas e tantas pessoas. E aí Jesus segura na mão de Pedro e volta com ele para a barca. Jesus o tempo todo nos dizendo que está na barca conosco, presente na história, presente nas nossas dificuldades, presente na nossa caminhada. Ou seja, refletir no tempo do discipulado e da missão é refletir que, diante das tempestades de nossas lutas, Jesus está presente em nossa história. E ouvindo a sua voz de coragem e de força, é preciso que as nossas comunidades sigam para outra margem. A nossa reflexão desta semana, ela deve ser um sinal para a gente refletir. É hora das nossas comunidades cristãs, das nossas comunidades de base, criarem coragem, deixarem, boa parte delas, evidentemente, a gente não está dizendo que são todas, a gente tem muitos sinais de muitas comunidades vivas, e o intereclesial das SEBs sobejamente nos deu motivos para a gente crer nisso, mas grande parte de nossas comunidades vive em grupos fechados, medrosos, que criam regra porque o novo é algo para nos causar susto. O novo é um fantasma. Então, neste momento do discipulado e da missão, da 19ª semana do tempo do discipulado e da missão, a gente pode refletir sobre a barca das nossas comunidades em meio às tempestades que nos cercam. A gente pode refletir também sobre que tipo de fantasma a gente está fazendo da figura de Jesus em meio a essa tempestade. E a gente pode começar, para bem dizer a Deus, mas para nos animar também, a refletir quem são aqueles irmãos e irmãs que se atiram ao mar quando escutam a voz de Jesus e seguem para cruzar para outra margem. Mesmo inseguros às vezes, com muito medo, mas tem gente que faz isso. Jesus caminha conosco e as nossas comunidades precisam dar respostas corajosas e não medrosas em meio a essa tempestade. É o Papa Francisco que na Jornada Mundial da Juventude diz que as nossas comunidades precisam ser comunidades de acolhida de todos e todas. E ainda diz mais, que o único momento em que a gente pode olhar, que é permitido que a gente olhe para um irmão de cima para baixo, é no momento em que a gente vai estender a mão para levantá-lo, para erguê-lo. Outro momento não é permitido. Sob outra forma, não podemos olhar para ninguém de cima para baixo. Mas vivemos as tempestades, vivemos as nossas lutas. E é bom, é feliz, é venturoso saber que Jesus está na barca conosco, que Jesus está presente na história da gente. Agora há pouco, nós aqui de Recife, metroviários e metroviárias, retornamos à nossa greve que tinha sido suspensa há 72 horas atrás. É uma luta grande de trabalhadores e trabalhadoras. Mas não só nossa, professores, rodoviários,
enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem continuam lutando. Evidentemente que em outros estados, no nosso país inteiro, outras categorias também estão. Muitos trabalhadores e trabalhadoras neste momento estão em luta. Luta por salário digno, por piso salarial, por formação, educação e saúde para seus filhos e filhas, por dignidade e melhores condições nos postos de trabalho. E neste momento sofrem as maiores investidas por parte do Estado e da gestão privada para pressionar, para criar medo, para desmobilizar aqueles e aquelas que se esforçam para ter condições melhores de vida, porque merecem, porque são trabalhadores e trabalhadoras. A mim, que estou em greve com a minha categoria, me anima muito ler esse texto bíblico e saber que Jesus está presente em nossa história. Saber que a barca sofre ventos contrários em uma tempestade voraz, mas que nós temos presente na história, na luta e na caminhada, a figura, a referência, o modelo e a força de Jesus. Do Jesus que nos pede coragem, não do fantasma sob qual várias comunidades insistem em dizer que é Jesus. Vamos lá, gente, vamos caminhar. Vamos fazer essa reflexão nas nossas comunidades sobre essas várias crises que as nossas comunidades de fé vivem e o que é que estamos fazendo dentro da barca. Mas vamos continuar sabendo que o centro dessa mensagem é que Jesus está presente em nossas tempestades. Isso não pode ser um discurso sentimentalista e individualista, que Jesus está presente na minha batalha pessoal. Não, Jesus está presente na história das nossas comunidades. Trabalhadores e trabalhadoras, Jesus está conosco. Eu concluo esse nosso momento de reflexão com a poesia Oração, que vem do judaísmo. O nome do autor, eu peço perdão porque posso ler errado, mas lendo como se escreve, é de Et Ileson, do judaísmo. O nome da oração é Toma-me pela mão. Meu Deus, toma-me pela mão. Seguir-te-ei decididamente, sem muita resistência. Não me furtarei a nenhuma das tempestades que se abaterão sobre mim nesta vida. Suportarei o embate com o melhor de minhas forças, mas dá-me de vez em quando um breve instante de paz. E não acreditarei em minha inocência, que a paz que descer sobre mim é eterna. Aceitarei a inquietude e o combate que se seguirão. Gosto de demorar-me no calor e na segurança, mas não me revoltarei quando tiver de enfrentar o frio, desde que me guies pela mão. Seguir-te-ei por toda parte e tentarei não ter medo. Onde quer que eu esteja, tentarei irradiar um pouco de amor, desse verdadeiro amor ao próximo que há em mim. Não quero ser nada especial. Quero tão somente tentar tornar-me aquela que já está em mim, mas ainda busco seu pleno desabrochar. Velejar, velejei no mar do Senhor. Lá eu vi a fé e a paixão. Lá eu vi a agonia na barca dos homens.
velejar, velejar. Uma boa semana, muita paz, muita saúde, muita força, muita certeza e profecia de que Jesus está na barca com a gente. Abraço. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.